Boa tarde, Dr. Peterson. Então, essa afirmação aqui de que ateus não sabem o que estão rejeitando, minha formação é em estudar para me tornar um padre católico tradicional, missa diária, rosário diário, fazer retiros longos mergulhando no magistério e na hermenêutica bíblica, tipo, eu estava completamente imerso nisso. E parece que eu sei o que estou perdendo. Algo que eu perdi ao longo de anos de estudo, tanto deste assunto formalmente, quanto vivendo a religião tão profundamente. Bem, você obviamente sente que perdeu algo quando estava treinando para o sacerdócio. Seu objetivo estava errado naquela época. Certo. Portanto, sempre há a possibilidade de que ainda esteja errado agora. O que estava errado sobre o meu objetivo desde o início? Eu não sei. Isso pode demorar muito para descobrir. Bem, isso parece um tipo de falácia semelhança ao No True Scotsman, no qual você é o árbitro das intenções das pessoas e de como elas entendem essas intenções. Como é que você pode afirmar que as pessoas não sabem algo que você sabe sobre a vida delas, apesar de não tê-las conhecido? Bem, é obviamente uma afirmação genérica, né? Assim como é a afirmação dos ateus de que não há Deus, é uma afirmação genérica. No seu caso, teria que ser especificado mais, e não estou afirmando entender o que estava acontecendo na sua mente, mas minha experiência com os ateus é duplo, é que eles têm uma noção muito reducionista do que constitui Deus. Digamos, na tradição judaico-cristã, e muitas vezes foram magoados por alguém que era religioso, ou pela entidade religiosa, ou talvez pelo próprio Deus, por assim dizer, e isso os deixou com uma animosidade. Sim, mas acho que você tem uma visão redutiva do que é o ateísmo. Você definiu religião de forma tão ampla para incluir qualquer tipo de objetivo na vida, qualquer tipo de arquétipo cultural ou um substrato metafórico. E ateísmo para você é um tipo muito específico, tipo, 3 pessoas no mundo que são desse tipo, Raskolnikov, de eles querem cometer o assassinato perfeito. Parece que você tem a visão redutiva do que é um ateu. Bem, vamos começar com a sua afirmação. Como você define o Deus que está rejeitando? Tipo, o que é Deus para você? Você estudou na igreja? Você achou isso insatisfatório? Como você caracterizaria o que rejeitou? Acho que o cristão médio, quando diz que é cristão e acredita, refere-se a algum tipo de Deus que é todo-poderoso, todo-perfeito, de alguma forma envolvido nos assuntos deste mundo e que olhamos para eles através da sabedoria e com o Logos encarnado em Cristo. E também parece que você não acredita na religião da maneira que o cristão médio diz que acredita em religião. E há tantos deuses por aí quantos são os crentes, porque cada um tem visões mutuamente exclusivas e diferentes do que Deus é. Então Bem, se todos tivessem visões mutuamente exclusivas sobre o que é Deus, ninguém poderia se comunicar. O mero fato da comunicação pressupõe uma comunalidade de suposição e definição, e assim por diante. Certamente não é o caso de eu considerar qualquer manifestação arquetípica como igualmente religioso. Então isso não é uma afirmação real. Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, há uma subnarrativa na história de Moisés, onde Moisés é recompensado com um vislumbre de Deus, certo? E essa é uma das maneiras que Deus é caracterizado nas histórias do Antigo Testamento. Sim. Agora, Moisés é um servo fiel de Deus e um homem bom, pelo menos é assim, dentro dos limites da uma possível história. interpretação. É o caso dentro dos limites da história, obviamente, mas há... Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Obviamente. Quando olhamos para a Bíblia não pode afirmar nada precisamente, porque existem tantas interpretações exegéticas e hermenêuticas diferentes deste livro específico, e todos têm historicamente discordado, ao que parece, até mesmo sobre o detalhe mais benigno de um livro tão grande. E parece que só se pode dizer que a Bíblia diz algo se você primeiro pressupuser que é unívoca. Então, sua afirmação essencialmente é que Moisés no Antigo Testamento desempenha o papel de vilão, ou é irrelevante. Porque a alegação alternativa é que, bem, isso é, se você começar com a pressuposição de que não há nada que eu possa dizer sobre nenhuma dessas histórias com que você não vai discordar, da perspectiva de que há várias possíveis reivindicações concorrentes, então não posso falar com você. Então, também temos pouco tempo aqui. Portanto, eu quero chegar ao cerne do que você está argumentando aqui e adoraria se o pudéssemos... cerne do que estou argumentando é que os ateus rejeitam Deus, mas eles não entendem o que estão rejeitando. Então, estou tentando dar um exemplo do que está sendo rejeitado e sua complexidade, certo? Então, Deus recompensa Moisés com uma visão do divino. Então, esta é uma definição do Deus que os ateus estão hipoteticamente rejeitando. Uma possível. Eu disse um. Não disse o. Eu disse um. Isso é possível, sim. Certo? Então, apesar do fato de que Moisés é um personagem exemplar e ele teve uma longa e vida difícil e pode suportar muita dificuldade e trabalho árduo, Deus o coloca entre duas fendas para que ele possa ver apenas uma fresta do que está à sua frente.
E quando Deus passa, ele permite que ele veja as suas costas, certo? Então, uma implicação dessa história é que o divino é fundamentalmente incognoscível. É uma experiência de ápice e que as pessoas em sua finitude precisam ser protegidas de uma visão abrangente de a base da realidade. Bem, isso não é o Deus que é definido dessa maneira, certo? Não é uma simples personificação, não é um simples homem velho no céu, é algo que, em sua essência, é incognoscível e avassalador. E isso não é, na minha experiência, o Deus que é definido pelos ateus que estão tentando minar a história. Quero dizer, é a mesma afirmação, por exemplo, de que você é uma criatura finita e que você enfrenta algo que, em última análise, é incognoscível. E que você tem que estabelecer uma relação com isso, independentemente da sua incapacidade de perceber ou até mesmo suportar perceber tudo. Certo? Tem algum problema com isso? Quer dizer, o problema é que quando olhamos para... Famosamente, quando você foi perguntado, você acredita em Deus, na questão que surge é, o que queremos dizer com Deus, na Bíblia, nem mesmo é claro que os autores bíblicos sabem o que Deus é, porque Javé surgiu historicamente de um antigo Deus da tempestade, uma divindade que não esgota a categoria de deidade, e isso mudou ao longo do Antigo Testamento. Deus tem fisicalidade? Deus não tem fisicalidade? Parece que sim, se você definir religião como qualquer um que tenha um objetivo, qualquer um que olhe para o desconhecido, qualquer um que queira ir do caos para a ordem é inerentemente religioso, então sim, mas também da mesma forma eu poderia definir ateu como alguém que não acredita dogmaticamente em uma religião ou alguém que não frequenta regularmente serviços religiosos ou pertence a uma denominação. Ajude, especialmente o público a, resumir isso. Houve muitas palavras, mas a afirmação central é que existimos em algum lugar entre o finito e o infinito. Uma afirmação central é que existimos em algum lugar entre o finito e o infinito. É Não. Isso. Eu disse que éramos finitos e que precisávamos estabelecer uma relação com o infinito. Sim. Então, nesse caso, todos somos religiosos, mas então eu posso fazer a mesma coisa e definir um elemento específico do ateísmo. E parece que ambos temos uma visão simplificada de como o outro lado parece, ao ponto de a conversa parecer incoerente. E não apenas incoerente, mas de uma forma que o cristão médio não entende o cristianismo. Você tem um problema comigo? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou o caminho.